caminhando para essa aqui, que foi a sua pergunta inicial. Essa camisa tem um detalhe aqui, que são as cores de Portugal, né? Quando a gente entra, a gente estabelece uma regra para lançamento de terceira camisa, né? A gente entra em 2021, a gente lança a terceira camisa, com uma referência às camisas negras. A gente sabia, obviamente, que em 2023 a gente teria o centenário. Deixa eu só te cortar para perguntar exatamente isso. Que é uma pergunta que o torcedor faz muito. Terceira camisa do Vasco, não tem que, de vez em quando, dar uma mudada um pouco na temática? Assim, com todo respeito, acho que esse ano é importante, o centenário do Camisas Negras, mas porque parece toda terceira camisa do Vasco ou fala sobre Camisas Negras ou fala sobre algum título que já aconteceu. Não tá na hora de ousar um pouco mais? Pode ter a quarta. A de LGBT não foi a quarta? Sim. Jogamos um jogo com ela. Eu acho o seguinte, o que a gente estabeleceu lá foi que, num processo de recuperação da imagem e da marca do Vasco e das lutas que são importantes, a gente teria um ano de camisas negras e um ano de Portugal. Um ano de camisas negras e um ano de Portugal. Esse aqui foi o de Portugal. Tem as cores do Brasil e Portugal aqui, tem os ladrilhos, a representação dos ladrilhos na camisa e tal. E esse ano a gente vai ter... Nós estamos em setembro praticamente, mas imagino que alguma hora a gente vai ter. Lamentável que a gente, no centenário, não tenha tido a camisa 3 referente às camisas negras, mas enfim, paciência. Especula-se até que o Vasco vai lançar essa camisa sexta-feira, dia 1/9 às 19, que vai bater certinho, né? 1923. Que é dia 1/9 de 23. Que bom que eles têm uma solução. Especula-se, não sei se é... E aqui é muito no campo da especulação. Não... Vitor pode falar melhor que eu. Não tenho contato com as pessoas que fazem. Mas... Não, assim, eu também não... Mas na época que você tava lá, eu também não tinha. Eu não ficava mandando mensagem perguntando. Não tenho. Não. Eu sou um torcedor do clube como outro qualquer. Eventualmente presto serviços lá todo dia de jogo, mas ponto. Mas especula-se dia 1º de setembro de 23, às 19h23, vão lançar essa camisa. Eu não sei se é verdade, torço pra sim que seria uma baita sacada. Sim, torço que seria uma ótima sacada. E aí, seria um ano de Portugal, um ano de camisas negras, um ano de Portugal. E aí pode ter uma quarta camisa, como tivemos, entendeu? Pode ter a amarela de goleiro pro Acácio, que até não fez muito sucesso, mas a ideia era reeditar o que pra mim foi o maior goleiro que eu vi jogar no Vasco. Eu tenho uma camisa dela, achei aquela camisa maneiríssima. Eu comprei, pois é. Maneiríssima. Mas assim, a ideia era a gente dar opções ao torcedor. Que o torcedor toda hora tivesse uma opção de comprar uma camisa que tenha mais a ver com ele. Às vezes ele não, cara, Portugal não é muito minha praia não, mas eu vou no Camisas Negras, eu vou no Acácio, porque foi um cara que me marcou, eu vou no Edmundo, no kit do Edmundo lá, que se tivesse saído com o jogo certo, ia ter sido bom. Vou aproveitar para perguntar da parada da capa que você me falou, porque o Campelo já esteve aqui, eu já perguntei para ele sobre esse contrato, mas queria que você falasse um pouquinho, porque eu acho importante dar uma outra visão, porque assim, o Campelo fechou aquele contrato, acabou renovando. E qual a sua opinião sobre esse contrato? O contrato é bom, o contrato é ruim? O contrato atrapalha o Vasco? A capa tem problema de distribuição realmente? Já fiz um monte de pergunta que eu acho que abre portas para você falar sobre. Bom, o que me chamou a atenção nesse contrato, quando eu entrei, eu era muito cobrado por uma troca de fornecedor esportivo. Chegou a tentar? E acreditem, o Vasco recebe ofertas para trocar de fornecedor esportivo toda hora. Toda hora tem alguém lá, marca própria. Não que tem Adidas e Nike, que todo mundo pergunta. Eu ia perguntar, mas é fornecedor maneiro ou é tem fornecedor... Maneiro também. Tem contato com todo mundo. É que às vezes fica um negócio meio que, ninguém vai... Não, dá pra fazer. E a gente tinha eu praticamente gosto da capa, eu tenho uma relação muito boa, tive uma relação muito boa com o pessoal da capa. A capa nos dava uma liberdade criativa muito grande, então o Azalim podia trabalhar. Isso pra mim era importante, agora a gente não tem mais o Azalim, mas enfim... não tem mais o Azalim, mas o Azalim podia trabalhar, isso era importante, porque o Azalim era vascaíno, conhecia o Vasco, traduzia essa paixão na camisa, que era uma coisa importante. Mas a capa, ela não é, assim... Ela acabou pagando por uma negociação de renovação há 3 meses do fim do mandato, quando todo mundo já sabia que o Campelo não seria eleito nem síndico de prédio. Ele vai e renova o contrato. Quando ele renova o contrato, ele aumenta a multa, ele aumenta o tempo e ele cede a capa, ele tira uma cláusula que era importante, já que se o Vasco recebesse propostas de Adidas, Nike e Puma que poderia romper o contrato, ele tira isso do contrato
Faltando 3 meses pra acabar o mandato dele. Quando eu vejo esse contrato, eu falo assim, Conselho Fiscal. Talvez eu tenha sido o primeiro vice-presidente da história do Vasco a mandar um contrato pro Conselho Fiscal analisar. Mandei o contrato pro Conselho Fiscal. Não disse que estava certo, não disse que estava errado, não disse que tinha... não disse nada, não fiz nenhum tipo de acusação. Falei, esse tipo de renovação há 2 meses do fim do mandato não deveria passar por compliance no Vasco. Não deveria passar por compliance no Vasco. Ninguém deveria renovar esse contrato tão importante por tanto tempo, estendendo o tempo, aumentando a multa, faltando 3 meses para acabar o seu mandato. Né? Então, eu mandei para o Conselho Fiscal, olha, eu não posso alterar, não posso negociar o material esportivo do Vasco. Tá, então, eu acho que esse contrato foi mal renovado, eu queria que vocês olhassem. Tá lá no Conselho Fiscal, não tá mais comigo. Eu mando pro Conselho Fiscal, eu trabalho com a capa. Chamo o cara da capa e falo assim, olha só, eu queria avisar você o seguinte, eu estou enviando esse contrato pro Conselho Fiscal, porque para mim, ele não deveria ter sido renovado a 3 meses. Ah, me explicaram, não precisa me explicar. Nós vamos trabalhar no contrato, vamos fazer o que a gente tem que fazer, vamos tentar fazer o que a gente tem que fazer. Porém, eu queria te avisar por uma questão de honestidade intelectual, de que o seu contrato está no Conselho Fiscal. Eles provavelmente vão te chamar para falar, vão pegar teu depoimento. Aí é problema deles. Não sei quantas anos isso no Conselho Fiscal, isso é sigiloso. E tá tudo bem. Eu acho o contrato da capa financeiramente ruim pro Vasco. Mas é óbvio, existem muitos contratos do Vasco que não são todo o potencial que o Vasco tem, porque o Vasco está há muito tempo, está muito mal. Isso reflete no preço. Podemos falar sobre isso também, mas isso reflete no preço. Mas é um contrato que não dá liberdade para criar e que precisava ser mais, como eu vou dizer assim, mais trabalhado de mais perto. Porque existe muita raiva. E quando vazou, criou-se uma antipatia, sacou? E não era esse o lance. A capa participou. Essa camisa aqui, a camisa que ganhou o prêmio de camisa mais bonita do mundo, no ano passado, com o design do seu Marcelo Azzaline demitido do Vasco, de forma absurda, vale dizer, ela tem cocriação com a capa. Então a capa participou de momentos muito importantes. Eu não tenho nenhuma grande crítica ao trabalho com eles, entendeu? Mas o contrato podia ser melhor pro Vasco, sim, sem dúvida. Né? Entendi. Mas durante a sua gestão lá, à frente da vice-presidente de marketing, aí eu vou ser bem sincero mesmo e vou jogar bem limpo aqui. Por favor. Teve proposta pra pagar a multa? Teve proposta pra tirar a capa? Ou tudo no campo da especulação? A única empresa que a gente conversou e que se mostrou disposta a pagar a multa pra voltar pro Vasco foi a Pênalti. A única. Mas, assim, não cheguei a levar à frente outras... Foram só 2 anos, né? Uhum. Então não deu tempo de negociar efetivamente com players mais... A Adidas não queria. A gente tentou falar com a Adidas não queria. Eu tentei falar com as 2 principais. A Adidas falou, já tô com a dupla, não quero. E não queria mesmo. Tava com a dupla, não queria mesmo. E a Nike saiu do futebol. Então também não tá no futebol no momento. Então apareciam algumas, eventualmente, que não eram tão fortes. Quem eu queria ter feito uma abordagem em algum momento era a Puma. Não deu tempo de eu fazer. E eu conversei com a Pênalti. Até o Fábio Monterroso foi a São Paulo, conversar com a Pênalti uma época e tal. Por que não andou, inclusive, essa questão? Porque aí, na verdade, não era tão mais dinheiro assim. Eu achava que era melhor a gente manter a capa. Não chegou nem a ter uma proposta efetivamente, não. Porque eu praticamente gosto da Pênalti. Eu até gostei do trabalho que eles fizeram no Vasco. Mas a capa é maneira. A camisa é maneira. Eu me lembro que eu conversava com o Rony da reserva quando a gente começou essa parceria, que agora começou a ser... essa parceria, ela começou ainda com a gente lá. Né? Ela foi assinada com a gente lá e demora 1 ano para as peças desenvolvidas serem começar a comercializar, né? Eu lembro que a gente tava falando sobre a capa. E o Rony, eu me lembro do Rony falando assim, pô, eu acho a capa do cacete, eu acho a capa cool. Então, eu acho a capa maneiro, eu acho a capa legal e tal. E a capa foi... Pô, lembra a gente tava falando da LGBT, que ia mais. Lembra do ano seguinte, a Love is Love? Cara, aquela ideiazinha de trocar os dois, o casal encostado um no outro da capa, né? Esse aqui... Né? E botar homem com homem, mulher com mulher e tal, e botar nas camisas de forma sem ninguém ver. Pô, aquilo foi genial. E a capa foi super parceira. Eu ia falar, pô, maneiro que os caras aceitaram fazer, porque tem empresa que... É isso que eu acho. A capa é muito parceira, né? na criação desses lances, entendeu? Ela é muito parceira. Então é um bom contrato pro Vasco. Se eles pagassem bem, ia ser perfeito. A gente não tinha por que trocar a capa.
Só que o negócio foi um negócio também negociado num outro momento do Vasco, em que não dá pra comparar momentos, entendeu? O Vasco precisava de dinheiro, então óbvio que foi momentos piores, entendeu? Acabou esse corte? Então calma aí. Antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like e o seu comentário e, claro, seguir as nossas redes sociais. A gente tá no @Fora do Jogo Cast em todas as redes sociais, mas pelo visto, estamos expulsando, então vai, me ajuda aí!